Todo ano é a mesma coisa. Um IPVA absurdo de caro e as ruas continuam esburacadas. Eu tenho certeza que você já viu essa frase em algum lugar, nas suas redes sociais, em algum meme, ela já virou piada. Mas se pagamos um IPVA tão caro, por que as nossas ruas continuam em tão péssimas condições? Bora entender um pouquinho dessa parada? Então vem comigo. Mas antes eu quero falar com você que tem uma micro ou pequena empresa. Como é que está o seu controle financeiro? Você utiliza alguma ferramenta confiável para administrar o dinheiro do seu negócio? Ou você anota tudo no caderninho? E se anota no final do mês, as suas anotações mais te ajudam ou te confundem na hora de fechar o seu caixa? Se esse for o seu caso, eu quero te apresentar a planilha de controle financeiro da ForBlue. A ForBlue é uma consultoria especializada em pequenas e médias empresas. E eles possuem diversos produtos e serviços que vão ajudar a sua empresa a se tornar altamente lucrativa. Então chega de não conseguir controlar as finanças da sua empresa. Está na hora de você saber exatamente o quanto a sua empresa faturou, quanto e em que ela gastou e o mais importante, quanto que ela lucrou. Com a planilha de controle financeiro da ForBlue, você vai ter total controle sobre as finanças da sua empresa. Com essa planilha, você vai poder cadastrar todas as movimentações de dinheiro da sua empresa, ter pleno controle dos saldos bancários e de caixa, controlar de maneira prática as contas a pagar e a receber, ter automaticamente um relatório de fluxo de caixa para fazer as análises financeiras do seu negócio. E se você tem dificuldade em fazer essa análise financeira, a ForBlue também pode te ajudar. Então não perca tempo e adquira agora mesmo a planilha de controle financeiro da ForBlue. Você não vai se arrepender. Link para a planilha na descrição do vídeo. E empresa saudável e lucrativa só com uma boa gestão financeira. 2000 anos depois. A primeira coisa que a gente tem que entender é que um imposto é um tipo de tributo. E de acordo com o Código Tributário Nacional, existem 3 tipos de tributo: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A doutrina traz mais 2 categorias, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Mas para os fins desse vídeo vamos focar apenas nas 3 principais, beleza? E entre esses 3 tipos de tributos existem várias diferenças, mas uma das principais diferenças e que faz o imposto se destacar das demais é que a sua receita não pode ser destinada para um fim específico. Isso acontece em obediência ao princípio da não vinculação ou princípio da não afetação. Por exemplo, em se tratando de impostos, é proibido criar um imposto cuja receita tenha que ser destinada, por exemplo, à manutenção de praças e ruas. Só para dar um exemplo de um outro tipo de tributo, tem uma taxa que é bastante conhecida de todos, que é a taxa de coleta de lixo, que costuma ser cobrada junto com o IPTU. A receita dessa taxa tem que ser utilizada apenas para o serviço de coleta de lixo, em nenhum outro lugar. Mas existe um pequeno detalhe, que muitas vezes passa despercebido. Vou continuar com o IPVA como exemplo. O fato da receita do IPVA não poder ser destinado exclusivamente à manutenção de ruas e estradas, isso não significa que o governo não possa usar esses recursos para esse fim. Ele pode fazer isso. O que ele não pode é determinar especificamente em lei que esse dinheiro tenha que ser usado para a manutenção de ruas e estradas. Percebeu a diferença? Mais ou menos! Ele pode, por exemplo, usar a receita do IPVA para pagar funcionário público. As receitas dos impostos têm que ir para um caixa geral do governo. E quando o orçamento estiver sendo elaborado, ele vai dizer em que ele vai gastar esse dinheiro. Isso serve para que o Poder Executivo tenha flexibilidade na hora de elaborar o orçamento. E ele vai poder propor a aplicação dos recursos dos impostos naquilo que ele achar que é necessário e importante para o próximo ano. Entenda uma coisa, se a receita de todos os impostos tiver por lei relacionada a uma despesa, o governo não ia ter muito o que fazer, apenas destinar os recursos para onde a lei determinasse. E assim ele perde a capacidade que ele tem de adaptar o orçamento às necessidades de cada ano. Isso porque os impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, têm como objetivo principal manter a máquina pública funcionando. Eu vou tentar dar um exemplo do quão importante é a capacidade de adaptação do orçamento. Imagine a seguinte hipótese. Vamos pegar o governo federal nesse exemplo, beleza? Vamos supor que o governo federal tenha investido pesado em um determinado ano na manutenção e melhoria das estradas públicas federais. E que nesse momento, o presidente da República esteja reunido com seus ministros, elaborando o orçamento para o próximo ano. E nessa reunião, o ministro da Infraestrutura apresenta um relatório das obras que foram feitas e das que ainda estão em andamento. E ele chega à conclusão de que o investimento necessário para concluir essas obras seja bem menor do que foi proposto no orçamento anterior. Daí, chega o ministro da Saúde e diz que nos últimos anos, apesar do governo federal ter investido os recursos exigidos por lei nessa pasta, ele apresenta uma solicitação de mais investimento em treinamento para os profissionais de saúde e assim melhorar
a prestação dos serviços destinados à população. Nesse caso, como o investimento nas obras de infraestrutura será menor, o presidente pode destinar esses recursos que foram aplicados anteriormente em obras de melhorias de estradas federais e destinar para a pasta do Ministério da Saúde. Agora, se a lei determinasse que esses recursos deveriam ser usados apenas em obras de infraestrutura, o presidente não ia poder fazer esse remanejamento dos recursos. Eu não entendi o que ele falou. Só fazendo um parênteses aqui agora, uma coisa que pouca gente sabe é que o orçamento que o governo faz é sempre para o ano seguinte. É por isso que, por exemplo, quando troca o presidente da República, o primeiro ano dele ainda é orçamento que foi previsto e definido pelo governo anterior. Assim como o primeiro ano do próximo governo será realizado com o orçamento desse presidente. Legal! Então, galera, era isso que eu tinha para falar sobre o injustiçado do IPVA. E essa noção que eu passei se aplica a qualquer tipo de imposto. O IPVA, o IPTU, por exemplo, o ICMS, o ITR. Eu sei que esse assunto é extenso e complexo. E eu não tenho pretensão aqui de esgotar esse assunto. Existem muitos detalhes além do que eu falei, mas eu acho que esses conhecimentos básicos ajudam a gente a exercer melhor nossa cidadania. Eu vou continuar trazendo tópicos assim, me esforçando para explicar da maneira mais leve possível, sem ficar cansativo. Então, galera, agradeço a todos que ficou até esse momento do vídeo. Não se esqueça, por favor, mais uma vez de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like, deixa um comentário que ajuda na divulgação desse vídeo também. E não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Então é isso, galera. Agradeço a todos mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!